Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só para você. Eu sou o Lanzito para falar do que? De Brasileirão Série A, os jogos da 27ª rodada da competição aí, né? No caso, faltando apenas 11 rodadas para o fim. No caso aqui, a rodada terminou nessa última segunda-feira contra a entre Atlético Goianiense e Inter. No caso, eu vou falar um pouco sobre a rodada de um modo geral e também comentar um pouco sobre a próxima rodada. No caso, nesse meio de semana aí não teremos jogos do Brasileirão, né? No caso, a 28ª começa já no próximo domingo, dia 25, né, no caso um duelo antecipado entre São Paulo e Avaí, e os demais jogos vão ocorrer durante o meio da próxima semana. No caso, no último sábado, tivemos o duelo entre Avaí e Atlético Mineiro, né, no estádio da Ressacada, onde a equipe do Leão da Ilha, aí, né, o Avaí acabou levando a melhor, vencendo o Galo por 1-0 com um gol ali do Matheus Bissoli de pênalti no início da segunda etapa. Apesar do Galo ter um pouco mais de posse de bola, criou algumas chances ali, mas a equipe do Avaí acabou levando a melhor, vencendo por 1-0. Apesar da vitória, a equipe ainda não sai da zona de rebaixamento, mas continua ali na briga contra o Z4 e o Galo aí, no caso aí, aumentando um pouco aí a distância aí para as equipes ali do bloco do G6. Outro duelo do sábado também foi a partida entre Botafogo e Coritiba no estádio Newton Santos no Engenhão, onde a equipe do Botafogo acabou levando a melhor, vencendo por 2-0. No caso ali, os gols foram na segunda etapa, no caso o Vitor Cuesta ali abrindo o placar para o Botafogo. Poucos minutos depois, no contra-ataque ali, o Tiquinho Soares ali recebeu o passe ali do Eduardo e fez o segundo gol do jogo, terminando assim Botafogo 2, Coritiba 0. Botafogo aí abrindo um pouquinho de margem em relação ali ao Z4 e o Coritiba ali, apesar da derrota, ainda momentaneamente continua fora do Z4, mas ainda está na briga contra o rebaixamento. E dando continuidade, né, nos jogos do domingo, no caso no estádio Nabi Abichedi, tivemos o duelo entre Red Bull Bragantino e Goiás, né, no caso a equipe do Red Bull Bragantino saiu na frente na primeira etapa, né, um cruzamento na área de cabeça, o Alejandro abriu o placar para a equipe do Bragantino. Aí a equipe foi para cima, criou algumas boas chances, né, o goleiro Tadeu fez boas defesas, né, e na segunda etapa ali de pênalti, o Pedro Raul empatou o jogo, né, o Pedro Raul fazendo seu 15º gol na competição ali, né, empatado com o Germancano, terminando assim Bragantino 1, Goiás também 1, né, o Bragantino vem numa sequência de resultados, vem numa sequência de mais de 5 jogos sem vencer, e o Goiás ali se mantendo firme na colocação do campeonato, fazendo aí um bom segundo turno aí. E nos jogos do domingo, né, no caso aí tivemos o clássico carioca, o Fla-Flu no Maracanã, né, o clássico das expulsões, né, no caso uma expulsão já foi logo no início, só que no caso foi com o zagueiro David Braz no banco de reservas ali, né, os clima bem quente ali no jogo. Mas quem saiu na frente foi o Fluminense ali no final da primeira etapa ali com o Paulo Henrique Ganso de pênalti. Depois na segunda etapa o Natan ampliou o marcador. E o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol diminuiu para o Flamengo. Aí depois disso teve a confusão generalizada ali, onde foi no caso uma falta onde o Mário cometeu. Depois começou a confusão ali, empurra de cá para lá, de cá. Depois o Marinho foi expulso pelo lado do Flamengo, né, depois o Everton Cebolinha também. E do lado do Fluminense tivemos ali o zagueiro Manuel e o Caio Paulista. E assim terminou o jogo, né? Flamengo 1, Fluminense 2, aí o Fluminense ainda firme na briga ali. Será que o Fluminense vai conseguir brigar firme ali pelo título, né? No caso, a equipe está a 3 pontos à frente do Flamengo. Será que o dinizismo vai levar a melhor? Outro duelo da rodada também, que foi no mesmo horário, né? No caso na Arena Castelão, tivemos o duelo entre Ceará e São Paulo, onde no caso ali a equipe do Tricolor precisava vencer para poder abrir uma certa margem do Z4, né? Obviamente que a equipe também já está pensando na final da Sul-Americana, mas no jogo da Arena Castelão o São Paulo criou as boas chances ali e conseguiu os 3 pontos fora de casa, né? No caso, a sua segunda vitória como visitante no campeonato. Aos 23 minutos ali o Jonathan Caleri abriu o placar para o São Paulo, né? Fazendo o famoso procedimento, tocar no Caleri, que é gol. Ainda na primeira etapa teve um lance ali que ele sofreu uma falta aí, né? No caso, primeiramente o juiz deu o pênalti, mas depois, após ali 7 minutos, o tempo total, teve revisão no VAR, acabou ali dando a falta fora da área e ele expulsando o zagueiro Luiz Otávio, o Ceará ficando com a menos. Também pelo lado do Vozal teve uma reclamação de um possível pênalti em cima do Richardson. E na segunda etapa também tivemos mais uma expulsão pelo lado do Ceará, o Zé Roberto ali, né, num lance com o Diego Costa ali, né, deixando o braço ali no adversário, né. Os jogadores do Ceará ficaram muito nervosos, a equipe não teve uma boa atuação e por isso acabou tendo revés aí na partida. E nos minutos finais aí o argentino, né, o Nahuel Bustos, fez o segundo gol do São Paulo no jogo, né, o primeiro dele com a camisa do Tricolor, terminando assim, Ceará 0, São Paulo 2.
E na Arena Independência, né, tivemos o duelo entre América Mineiro e Corinthians, né, no caso o Corinthians foi até com um time um pouco mais alternativo, né, depois do último jogo pela Copa do Brasil, né, no caso o jogo foi na última quinta-feira. Mas no caso quem levou a melhor foi a equipe mineira, vencendo em casa por 1 a 0 aí, com o gol do Juninho na segunda etapa. Ao todo aí, no caso foram 16 finalizações, chutes contra 11 do Corinthians, né, no caso do América foram 7 em direção ao gol e 3 do Corinthians. Posse de bola do Corinthians foi um pouco maior, mas a equipe aí do Coelho acabou levando a melhor, vencendo por 1 a 0, fazendo um bom segundo turno ali, né, na oitava colocação com 39 pontos. E nos demais jogos também nós tivemos na Arena da Baixada o duelo entre Atlético Paranaense e Cuiabá, onde a equipe do que saiu na frente ali o Cuiabá com o Rodriguinho, né, aos 8 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo o Coelho, né, fez o gol de empate. No final do primeiro tempo o Terans virou o jogo para o Atlético Paranaense. Depois na segunda etapa o Davidson empatou para o Cuiabá, né, na comemoração, nem comemorou em respeito ao Felipão, né, cumprimentou ali na beira do campo. E na reta final ali, fora que ainda o Cuiabá teve um jogador a menos aí por boa parte do jogo, né, no caso, praticamente o final do primeiro tempo com o segundo tempo, mas conseguiu ali um pontinho fora de casa, né, o resultado, apesar do empate aí, o Cuiabá não sai do Z4 e o Atlético Paranaense continua na sexta colocação do campeonato. Outro duelo também que tivemos em relação à parte de baixo, né, no caso foi o duelo entre Juventude e Fortaleza, né, no caso quem saiu na frente foi a equipe cearense. No caso, uma jogada onde houve o desvio ali do defensor do Juventude, né, jogando contra o próprio Barcelona ali no final da primeira etapa. Depois do segundo tempo o Juventude criou mais oportunidades e acabou conseguindo empatar o jogo ali com o Vitor Gabriel, né, fora que ele perdeu boas chances, poderia ter virado a partida, mas terminou assim, Juventude 1, Fortaleza 3-1. No caso, o Juventude continua na lanterna do campeonato e o Fortaleza aí vem numa sequência agora de 3 jogos sem vencer, depois de uma arrancada boa ali que acabou saindo do Z4, mas ainda continua na briga ali contra o rebaixamento. E fechando a rodada, no caso no estádio Antônio Ascioli, além desse jogo, obviamente que eu nem esqueci, né, o líder Palmeiras, no caso ali recebeu o Santos no Allianz Parque, quase cometendo um erro aí, desculpa aí pessoal. Acabou vencendo o Santos ali por 1 a 0 ali, com um gol do centroavante argentino ali, o Merentiel. No caso o Palmeiras, apesar de ter ficado com 1 a menos ali uma boa parte do segundo tempo, né, já foi para cima do Santos, né, o Santos criou algumas oportunidades. Mas foi um jogo, assim, de modo geral, assim, tiveram vários chutes no jogo, né, mas poucos foram em direção ao gol. E o Palmeiras acabou tendo um pouco mais de efetividade, por isso que aí conquistou mais 3 pontos, se mantendo firme na liderança aí, na briga pelo título. Aí, com o resultado, né, o Palmeiras continua na liderança do campeonato com 57 pontos e o Santos é o 11º com 34 pontos. Agora sim, fechando a rodada, né, no estádio Antônio Ascioli, o duelo entre Atlético Goianiense e Internacional, onde a equipe gaúcha acabou levando a melhor, vencendo por 2 a 1, né? No caso, os gols do Inter foram na primeira etapa, no caso ali o Pedro Henrique fez aos 28 minutos e aos 35 minutos da primeira etapa, e no segundo tempo ali por volta dos 19 e 20 minutos ali o Thurin diminuiu o placar para o Atlético Goianiense, terminando assim Atlético Goianiense 1, Internacional 2, no caso o Internacional vem numa sequência de 5 jogos sem perder. No caso dessa sequência de 5 jogos, né, foram 4 vitórias e 1 empate, e fechando assim a rodada na vice-liderança do campeonato. Agora vamos ver como está a tabela da competição. No caso, o Palmeiras é o líder com 57 pontos, né, uma diferença ali de 8 pontos para o Internacional, que é o vice-líder, seguido pelo Fluminense em terceiro com 48, o Flamengo na quarta colocação com 45 pontos, em quinto o Corinthians com 44, em sexto o Atlético Paranaense também com 44 pontos, ali fechando o G6. Em sétimo temos o Atlético Mineiro com 40, o América Mineiro em oitavo com 39 pontos, né, também fazendo um bom segundo turno. Em nono o Goiás com 37, na décima colocação temos o Botafogo com 34, décimo primeiro o Santos também com 34 pontos, décimo segundo Red Bull Bragantino com 34 pontos, e em décimo terceiro o São Paulo com 34 pontos. Fechando, aí depois dando continuidade, na 14ª colocação temos o Fortaleza com 31, seguido pelo rival Ceará, 15º com 31 pontos,
Em 16º, Coritiba com 28. E fechando ali o Z4, né, temos ali o Avaí com 28 pontos, seguido pelo Cuiabá com 27, o Atlético Goianiense com 22 e o Juventude na lanterna com 19 pontos em 27 jogos aí. Agora restando apenas 11 rodadas para o fim, né? Caso como já mencionei, agora eu vou só citar aqui brevemente os jogos da 28ª rodada. No caso, a rodada começa neste domingo, dia 25 de setembro, né? No caso, a partida entre São Paulo e Avaí no Morumbi, o jogo será às 20 horas. Dando continuidade à rodada, na terça-feira teremos Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, às 21h30. Aí na quarta, no Maracanã, teremos Fluminense e Juventude. Na Neoquímica Arena, Corinthians recebe o Atlético Goianiense. No Castelão, o Fortaleza recebe o Flamengo. E no Couto Pereira, o Coritiba recebe o Ceará às 19 horas. Às 21 horas teremos Cuiabá e América Mineiro. E no Mineirão, Atlético Mineiro e Palmeiras às 21h45. E no Beira-Rio, Internacional e Red Bull Bragantino. Também no mesmo horário teremos Goiás e Botafogo aí, os jogos que fecham a 28ª rodada da competição. E o Brasileirão aí chegando na sua reta final. E vamos acompanhar tudo aqui no canal só para os FC, porque aqui o Brasileirão tem muita procedência. Valeu!